Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Calibre Podcast. Então aqui você já sabe, aqui nós falamos sobre sociedade, sobre religião, falamos um pouquinho de política, falamos sobre militarismo, sobre CACs, falamos sobre Airsoft também, falamos de tudo, de saúde. Nós já convidamos até o pessoal da saúde também, aqui a gente fala de tudo. Daqui uns dias até do lado da área do direito, isso mesmo. Eu estou aqui hoje com um convidado muito legal, muito especial, que eu tenho uma honra de recebê-lo. Para mim é muita alegria. Mas antes eu quero te pedir, vai lá, curta este episódio. Não deixa de se inscrever no canal, compartilha com mais pessoas e não deixa de comentar, porque você já sabe. O YouTube, quando vê você comentando, ele fala, esse cara gostou, então vou jogar para mais pessoas. Então faça isso daí e ajuda o nosso conteúdo, tá bom? Seja bem-vindo ao nosso episódio, querido e amado Bispo Neto. Obrigado, Capelão Rodrigo. Assim, eu chamo ele Capelão Rodrigo, mas para mim ele é pastor, é um grande amigo, um exemplo de pai de família. As meninas dele, a esposa dele, é uma família que a gente admira bastante. Então, é uma alegria estar com vocês aqui. O Calibre tem feito uma diferença aí na sociedade. Esse trabalho que você tem trazido aí, comunicação, informação, né? Então, é uma honra estar com vocês aqui. Pois é, a honra é nossa, porque Gente, eu entreguei minhas meninas na mão dele e da esposa dele. Então, tá as duas lá com ele. Então, não podia deixar, eu já tenho tempo que eu quero trazer, ele não podia deixar de trazer. Vai vir depois a esposa dele, depois eu quero trazer os dois, para poder fazer uma cariação, de frente ao outro aqui. Vamos pôr quente aqui, vamos pôr quente. Vai ser muito bom, né? Então, antes que eu fale aqui do Bispo Neto, eu quero fazer aquele momento com Deus com você. Não esquecendo que o momento com Deus que eu faço com você é do livro, tá? Esse livro aqui, que é 101 Conselhos para Militares, é um devocional do livro de Provérbios, tá? Quem escreveu ele foi o Weber Gonçalves Cunha e o Jonatas de Lima, e a editora é o Pão Diário, tá? Então esse é o momento com Deus, e nós vamos falar hoje o número 01. O que é? Nós vamos falar, no momento com Deus, do aprenda a temer a Deus. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Provérbios 1:7. Considere a realidade de que um dia você estará diante de Deus para prestar contas de toda a sua vida, onde nada ficará de fora. Ações, omissões, palavras e pensamentos. Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Está lá em Eclesiastes 12:14. Essa consciência deve nos levar a uma vida de sabedoria, de comunhão com Deus e obediência à sua palavra. O temor do Senhor é o princípio que afasta os nossos pés do mal e prolonga nossos dias sobre a terra. Os insensatos desprezam este princípio e levam uma vida frívola, vazia e sem sentido. Mas quem teme a Deus tem segurança, alegria e felicidade. Abrace este princípio. Coloque sua fé somente em Jesus e faça sua vida valer a pena. A oração é: Deus, ensina-me o temor do Senhor, então andarei no caminho da sabedoria e gozarei da tua bondade para todos sempre. Deus te abençoe e te proteja, e que ele seja sempre o seu caminho. Norberto Otoniel Neto. Eu falei para ele que é nome de gente rica. Né? Doutor Otoniel, doutor Norberto. Né? Ele fala que não, que é do interior. Eu tenho uma história sobre esse nome. Depois vai ser a primeira coisa que ele vai contar do nome, então. Quem que é o Bispo Neto? 37 anos, novinho. Nossa, que maravilha. Eu me lembro dos meus 37 anos. Já tem um tempo, mas eu lembro. Tem pouquinho. Bispo protestante, formado em administração,
pós em gestão empresarial pela FGV e gestão comercial pela FGV. Pastor na igreja Fonte da Vida e trabalhou 17 anos como assessor do deputado Fábio Souza, 4 anos como assessor do vereador Dr. Jean, e quem sabe volta, né? A gente não sabe, né? Quem sabe? Só Deus pode saber. E ele é proprietário de uma empresa que chama Revidcar. Revidcar. E ele vai estar falando daqui a pouquinho sobre essa questão do que é a empresa, mas conte-me a questão do nome. Então, para quem não sabe, eu sou oriundo do interior, de Goiás, lá de São Luís de Montes Belos. St. Louis Mountain Beautiful. Eu falo assim porque o mundo é muito, muito, muito grande, mas os alcances são bem rápidos, né? Meu nome, eu tenho uma história. Eu fui casar, quando a Luana for assistir, né? E muitos forem assistir, o Felipe Valadão, uma vez, ele pegou no meu pé. Foi. Porque o Felipe Valadão, todo mundo acha que é Valadão porque ele puxou da Mariana. Todo mundo fala isso, né? Eu já tive muitos contatos com ele, a gente tem muita proximidade, organiza eventos juntos, já fizemos muita coisa junto. E um dia eu fui pegar no pé dele, porque eu falei, você também fez igual eu? Por quê? Porque meu nome, ele é direcionado dos meus 2 avós, então eu não tenho nome nem da parte paterna nem da materna. Caramba. Minha família materna é Santos. Ó, a Luana já vai rir na hora que ela assistir. Minha família materna é Santos. Para vocês que estão assistindo, vocês vão entender. E minha família paterna é Oliveira, né? Então eu tinha que ter Norberto, Toniel, Oliveira, Santos, Neto. O que meu pai fez? Essa é a vantagem do pai, porque a mãe está no hospital, acabou de dar à luz, quem vai para o cartório é o pai. Ele foi lá e colocou. Vantagem ou desvantagem, né? Ele queria colocar só Norberto, Oliveira, Neto. Aí, para não ofender minha mãe e tal, ficou aquela briga, aí ela vai pro cartório e tal, e não esquece do nome, do jeito que a gente combinou. Então, o que fez? Ele colocou o Norberto, que é o pai dele, e o Toniel, que é o pai da minha mãe, e Neto. Esqueceu o nome da família. Tirou a família toda. Pois bem, então eu não tenho o nome da família, estou deserdado. E o que acontece? Eu fui casar. Chegamos lá, a juíza de paz e tal, cerimônia, testemunha. Celebrou, né? Falou assim, mas peraí, não tem como você dar seu nome para sua esposa. Essa é a verdade, viu, gente? Não vem falar aí que é porque você é a mulher que manda, nem nada, não. Essa é a verdade. A juíza de paz, Rodrigo, a juíza de paz falou, não tem como você dar um nome para sua esposa, porque aqui você tem um nome composto com o final Neto. Como assim, doutor? Você não tem nome da família, porque ela viu minha certidão, porque lá ela cancela a certidão. Naquela época, né? Hoje eu não sei como que tá. Hoje não, né? Eu posso pegar. Pode pegar. O que eu fiz, hein? Pensando nisso, na época, eu tirei uma cópia e fiz um registro dela, mas você tem que entregar a certidão, né? Eu nem sabia agora, então, agora atualmente... É porque eu tô fazendo 16 anos de casado esse ano, então já é um tempinho, né? É muito bom. Então, ela falou, você não pode pôr o nome, a não ser que você crie uma nova dinastia. Eu falei, como assim? Cria um nome agora, e aí você coloca. Na hora, eu confesso que me deu uma empolgação. Eu falei, não, vou criar uma... E a minha esposa já olhou atravessado, minha sogra olhou atravessado, que ela foi testemunha. Foi dar a ideia pro homem. E eu não consegui levar nem meu pai nem minha mãe como testemunha no casamento no cartório. Então, pendeu pro lado dela a torcida. Eu levei o meu primo como testemunha e a esposa dele. Então, eu perdi na briga lá dos olhares. Aí, a juíza falou, deixa eu te dar uma sugestão. Ó a sugestão, né? A sua mãe tem Santos. E a Luana é Luana de Almeida Pires Santos. Então, deixa o Santos. Coloca o Santos da sua mãe. Ô, Rodrigo. No seu nome. Coloca o Santos. Norberto Daniel Neto Santos. E ela já é Luana de Almeida Pires Santos. Então, ela não pegou o nome de ninguém. Ela já tinha o nome e acrescentou no meu. Mas eu sofro um bullying. Eu sofro um bullying já tem 16 anos, gente. Gente, agora já está registrado aqui, ó. Não tem como. O nome não é dela, é o nome da família da minha mãe, é a família da minha mãe. Mas, brincadeiras à parte, eu fui brincar com o Felipe Valadão um dia, fui tirar ele assim, brincando, né? Falar com ele na mesa lá, a galera. Eu falei, agora eu não sofro sozinho, hein, Felipe? Ele, como assim e tal? E eu acho que eu tenho 2 anos à frente dele de casado.
casei 2 anos antes dele. Eu casei em 2006. Aí, ele casou acho que em 2009, algo assim. Aí eu fui falar com ele falou, você tá enganado. Eu, por quê? Não, minha família é Valadão. Caramba. E muita gente não sabe Não disso, sabe. né? Às vezes, se alguém vai conversar com ele nas redes sociais, por curiosidades, alguém pega, mas ele é Valadão. Olha só. E aí eu encolhi de novo na minha insignificância ali, de todo mundo achar que, a mulher que manda, foi ela que colocou o nome em você, não você que colocou Ela o te nome pressionou. nela, é ela que manda. Mas assim, é cômico, mas Deus sabe o que faz, sabe? Eu tô brincando, gente. É uma alegria servir a minha família pela parte de Santos. Queria também a parte do meu pai, mas porém aí eu honrei no meu filho. Cauã Oliveira Que Santos. aí você pode pôr. Cauã Oliveira Santos. Pronto. Aí tem da Luana, tem da sua mãe, tem do seu pai. Do meu pai. Pronto. Aí ficou tudo Essa certo. história de nome é interessante mesmo, porque o meu nome era para ser Rodrigo. Como é que era? Rodrigo de Melo Oliveira. Aí hoje é Rodrigo da Silva Nunes, nada a ver, né? Pois é. Nada a ver. O meu avô foi registrar lá. Primeiro ele registra assim, o nome dele é Erondino de Paulo Oliveira. E minha avó era Maria Nunes, né? Maria Nunes. Aí ele vai e coloca todo mundo assim, Arnaldo de Oliveira primeiro, que é o dele, e Nunes por último. Entendi. Então ele trocou. Aí nós assumimos o quê? Não o Oliveira, mas assumimos o Nunes da minha avó e não do meu avô. Então ficou matriarcal e não patriarcal. Do lado da minha mãe, era para ser chamada o quê? É porque tem o Barbosa, né? Aí a minha mãe é a única de todos que não tem Barbosa. Então eu poderia também ter o Barbosa, de repente, porque o Silva, naquela época, tinha esses negócios de muda nome, que não sei o quê, e meu bisavô fez a mudança do nome dele, né? Tem uma história, né, que até hoje eu nem entendo essa história direito. Aí eu sei que agora eu tô aqui naquela, muda ou não muda o meu nome, né? Porque toda vez agora que eu tá mais fácil, né? mas toda vez que eu chego, Rodrigo da Silva Nunes, toda vez que eu vou lá para atualizar minhas armas na Polícia Federal ou fazer alguma coisa, um cartório, tem o tal do Rodrigo da Silva Nunes que tá dando dor de cabeça. Tem um... É um homônimo que fala? É um homônimo. E tem o quê? Minha mãe é Maria. Aí tem Rodrigo da Silva Nunes, Maria. Várias. Mas graças a Deus, assim, esses dias eu precisei tirar a certidão na Polícia Federal, né, para poder, nada consta, para um projeto. A Polícia Civil, a Polícia Federal falava assim, por favor, comparecer na Polícia Federal porque pode acontecer de ter um outro nome. Aí tinha que ir lá, pegar. Não, graças a Deus dessa vez eu não precisei, eu mesmo tirei a certidão negativa e tudo. Por quê? Porque eles já atualizaram, porque antes eles pediam CPF, nome da mãe e o seu nome. Só que muitas vezes o sistema não dava conta de puxar o CPF, puxava só o nome e o nome da mãe. Aí dava esse boró. Quando eu fui, porque eu sou assessor do deputado Fred Rodrigues, você tem que fazer tudo, né? Certidão, Polícia Federal, sim. Polícia não sei o que, tal. Aí lá, de novo, eu tive que ir no cartório, que tinha um cara lá em Séries, com o mesmo nome que eu, só que aí quando eles alimentam, eles não alimentam com CPF. Aí fica constar todos os Rodrigo da Silva Nunes, fica com problema por causa do que não colocou. Aí vai lá no cartório e põe, muda. Então assim, aí eu falei, já sei, eu vou pôr Rodrigo da Silva Barbosa Nunes. Pronto. Que aí não tem problema. E a minha mulher é Juliana Barbosa. Pronto. Porque depois que eu casei, descobri, daqui a pouco é eu que estou falando aqui, vocês estão vendo, né? Eu descobri que a minha esposa, a tia da mãe dela é prima do primo da minha mãe. O Barbosa dela é o Barbosa meu. A árvore genealógica se encontra. Se você for lá em cima, ela vai encontrar. Vocês são do interior também? Eu não sou de Barbacena, não. Mas eu nasci em Goiânia, mas morei 8 anos em Santa Helena de Goiás e 8 anos em Jataí. E ela? Ela não, ela é daqui. De Goiânia. Daqui. Mas a família dela é de Varjão. Varjão. A mãe dela é de Varjão.
E de Nazário, Palmeiras, porque é a região por causa das fazendas. Beirinha de São Luís. É, Vai indo pra lá, isso. por lá chega também São Mas Luís. São Luís é cidade elitizada, assim, bonita. Não. Tem um lago lá. Sim, tem um lago, É. Eu pego no pé da minha esposa, eu falo, ó, quando eu tiver ali meus 60 anos, eu quero morar pelo menos uns 5 anos em São Luís. É bom. É bom Quero morar no morar. interior, né? Ela ama. O único problema hoje em dia no interior é o tal de, depois dos 60, 70, você precisa do hospital para Isso, cuidar, fazer. isso. Aí você tem que vir na capital para poder cuidar. Você aproveita, vem pro shopping, faz alguma coisa e vai no médico. Bispo, como é que foi essa transformação o senhor já falou que veio de São Luís Monte Belo. Como é que foi? Nasceu no lar cristão, virou cristão? Conta aí para nós. Sim, sim. A minha conversão genuína foi em 99. Foi um momento muito importante da minha vida. Eu, pré-adolescente, já adolescente, né? Eu devia ter meus 14 entre 14, 15, 16, assim, eu tenho que lembrar um pouco a data, assim, mas eu jogava na categoria de base de time e um momento bem conturbado, aquela coisa de adolescência, você precisa tomar decisões, se você vai estudar, se você vai seguir a carreira esportiva e tudo mais, e nessa situação eu não vim por uma dor extrema igual muitos vêm, muitos jovens, vem porque está preso nas drogas, depressão, né? E em 99, você não escutava muito ainda sobre depressão nos jovens, você não escutava muito sobre... Não, era droga, suicídio. Droga, suicídio, né, alcoolismo, enfim. E eu nunca fui preso a isso. Nunca usei droga, graças a Deus. Álcool, ingestão pouca para fazer graça para amigo, né? Então, eu sempre fui muito consciente. Nada de gerar uma revolta ou algo que gerasse complicações. Nunca fui expulso de escola. No máximo, uma advertência, uma suspensão, mas era coisa... jogando bola na hora errada, enfim. Então, eu fui mesmo pela consciência, que estava dando tudo muito errado, muita lesão. Eu estava lesionando, jovem, machucando muito, é complicado, né? Eu tinha meus 15, 16, estava com uma proposta de profissionalização, de ir para fora, e as coisas começaram a dar muito errado. Eu tinha um amigo, até testemunhou esse dia para trás no culto, que ele era da Igreja Fonte da Vida. E um dia, num jogo nosso, a gente foi fazer um jogo, acho que de pré-abertura, era Vila e Guarani. A gente foi jogar no Serra Dourada. E aí uns 2 dias antes, eu lesionei, e era titular do time, e jogando fixo já há um certo tempo. Eu ia fazer esse jogo lá, de abertura do profissional, e não consegui, machuquei, e estava dando muito errado. Tinha uma oportunidade de eu subir para cima nas bases do time lá, e as coisas dando errado, e em casa também muita diferença, só morava eu, minha mãe e meu irmão, separada, né, cuidava de nós, tinha um salão, então era uma criação que ela de dia tinha que estar no salão, e às vezes estendia até um pouco, então era eu e meu irmão depois da escola que a gente meio que ficava ali, e ela falava, dou liberdade para vocês, tenham consciência, mas vocês sabem o que vocês fazem. Então, ele vivia me chamando nos treinos, após o jogo, algo assim, falava, cara, eu vejo que tem algo diferente em você, vai pra igreja. Eu falei, não, minha família é de crente, eu ainda tirava, não, minha família é de crente. E era mesmo? Isso que eu ia falar agora, a minha família é protestante de nascimento, uma parte batista, outra parte da cristã evangélica. Então, raiz, hein? Então, sim, minha mãe foi professora de escola. Purins. Minha mãe foi professora de escola dominical, na igreja presbiteriana, na cristã evangélica. Então, eu criancinha, eu não só ia na igreja, mas a minha mãe também era professora de escola dominical. Eu não era filho de pastor, era filho da professora da escola dominical. Então, assim, a gente ia de manhã, por conta da escola dominical, que ela dava aula e tudo mais, e ia à noite para congregar. Então, ia 2 vezes ao culto, criança. Então, mas chegou um momento que a gente escolhe, né? E minha mãe sempre falou isso, olha, minha mãe sempre deu liberdade para nós, gerando consciência, gerando respeito, tanto é que nunca fizemos nada que desabonasse o caráter dela e o que ela nos ensinou. Nunca. O máximo era festanças, coisas de adolescência e tudo mais. Então, assim, minha família mesmo é protestante. Se eu fui na igreja católica, foi para fazer
antes dessa conversão genuína, que minha mãe não cobrava, mas ela pegava no pé, eu quero que você seja evangélico e tudo mais. Porque cristão, nós católicos, nós evangélicos somos. Eu quero que você firme na igreja que eu professo a minha fé e tal. Mas eu ia algumas vezes por quê? Quermesse. Os meninos, festa junina, rapaz do céu, eu sei o que é isso. Então tem umas quermesse, comida boa, né? Gostosa demais. Então eu ia. Mas eu ficava meio receoso. Então, assim, a família direcionava, minha mãe dava essa liberdade, mas aí chegou um momento que eu parei de ir na igreja. Eu parei mesmo. 11, 12 anos, ela já, passamos uma etapa difícil na família. Essa separação que veio dos meus 10 para 11 anos, meu irmão tinha 7 para 8 e abalou muito. Ficou só nós 3. E ela foi preocupar com isso. Eu preciso trazer o sustento para casa. Não dá para mim ficar pensando em muita coisa ao mesmo tempo. Eu não posso deixar que eles deixem de estudar. Então, final de semana, o salão de beleza. É onde mais bomba, né? E ela focou. Então, ela abria até os domingos. Então, no domingo, que ela era professora de escola dominical. E teve uma situação, eu falo aqui, sem gerar preconceito, mas gera polêmica. Pode, Rodrigo? É responsabilidade sua. Então, vamos lá, vou até arrumar a camisa. Tem situações que acontecem na nossa vida que não é para gerar mágoa. E eu já perdoei, sabe? Mas gera impacto. Minha mãe ia para a igreja como professor de escola dominical, isso já em Goiânia. A gente tinha pouco tempo que tinha mudado, eu mudei com 7, então eu tinha 3 anos, estava em Goiânia. Ocasionou a separação. E meu pai nunca frequentou a igreja conosco. Mas a igreja que a gente frequentava sempre pegava no pé dela. Você é professora de escola dominical aqui, seus filhos estão aqui, mas a gente quer que seu esposo também esteja acompanhando. É a família e tal. E, pois bem, quando ela separou, motivos pessoais deles, né? Mas lá, né? Sim. Eles descobriram que ela estava separada e convidaram. Eu assistindo aula numa sala que eu já tinha mudado, tinha a idade diferente, ela dava aula para os menores, inclusive meu irmão estava na sala. Convidaram ela para ir lá fora, e ela saiu, isso meu irmão não voltou. A igreja falou que ela não tinha mais espaço. Caramba. Porque ela era uma pessoa separada, desquitada. Então nós fomos convidados a sair da igreja. E isso aí foi... Não, mas isso aí gente, é uma das diversas histórias que acontecem, né? E ainda acontece até hoje. Será? Acontece. Será? A gente, assim, que tá como capelão aí nas igrejas, verdade. Acontece, sim. É verdade. Demais da conta. E eu confesso que isso, pra você ver, né? Eu tinha meus 10 anos, 10 para 11. Pode ter trazido alguma. Isso, eu criei uma resistência. Aí eu criei uma resistência, sempre tive temor a Deus. Nunca perdi esse sentimento que meu Deus é o meu Deus. E Ele me cuida, e Ele cuida de mim em todo o tempo. Mas eu criei uma resistência com a igreja. Então, assim, ela passou essa situação, ela explicou lá em casa, porque a gente não entendeu nada. Eu, na sala, tinha acabado de começar a aula de escola dominical. Ela foi lá, me chamou já com o olho marejado, né? Não sei, no interior fala olho marejado. E com meu irmão segurando ele na mão, meu irmão tinha 7 para 8 anos. Tá, vamos embora. 2 era pouco. Vamos embora. O que aconteceu? Não, vamos embora. E aí, antes disso, abre um parênteses, dessa separação, meu pai ia todos os domingos, deixava a gente na igreja, esperava no carro até o culto acabar, mas não entrava. Caramba, cara. Ele não entrava. E hoje ele é um cristão fervoroso. Da Universal. Firme. Firme. Então, assim... Mas o Universal que teve que pegar ele, falei, deixa eu lá sair. E aí, fez uma libertação nele lá, fez um trabalho bom nele lá. Então, o que acontece? Ele não ia, mas ele ia para a porta e ficava lá na porta. E o pastor, quando ia encerrar o culto, ele ia lá na porta, o próximo culto, meu pai... Aquele somebody love, sabe? Baba de calango. Não, o próximo culto eu vou, e nunca ia. Só que esses 3 anos de frequentar a igreja, na nossa recente mudança para Goiânia, ele ia lá na porta, esperava a gente lá e tal. Esperando. Sementinha, ó. Sim. Mas o que acontece? Aí foi tão marcante, foi isso. Aí acabava os cultos. Meu pai estava esperando na escola dominical para acabar na parte da manhã e nos buscar. E a gente ia embora com ele. E à noite também. Nesse dia que aconteceu isso, nós fomos embora a pé.
Então, você vê, marca a nossa vida. A gente ter ido embora mais cedo, que eu não entendi nada, começou... Porque ele não estava lá? Tinha acabado de começar a escola dominical. Minha mãe tinha preparado a aula lá, meu irmão estava na sala com ela, porque ele era da sala dela. Eu já não estava mais na sala dela antes, porque mudou de idade. E ela foi, me buscou e tudo mais, e aí, vamos embora. Não entendi nada, meu irmão muito menos, bem mais novo, e ela já... Quando a gente saiu do portão da igreja, ela começou a chorar. Aí eu pensei, deve ter alguma coisa a ver com a separação, ela deve estar mexida, e de certo ela foi dar aula, ficou emocionada com toda a situação, ela de certo pôs uma substituta e foi embora. Fomos embora andando a pé para casa, e chegou em casa e ela foi e explicou. Aí eu acho que eu fiquei um pouco magoado. Aí eu fiquei uns não foi os 400 anos de Velho Testamento para o Novo Testamento que Deus ficou sem falar nada. Era negra, né? Não foi, mas foi 4 anos para mim. Eu ia na igreja se você me convidasse como amigo, mas eu ia por você. Eu não estou indo porque era a igreja e eu tinha que congregar. Não, você me convidou. E nessa época, eu sempre fui muito gentil a pessoas boas. Não, até hoje. Eu tento. Época, não, eu tento. Então, me chamava, graças a Deus, e eu falo aqui, respeitando as religiões, mas eu nunca fui em outras, nunca fui. Nenhuma outra situação religião, mas aí na igreja católica, como falei, uma boa comida, né, o quermesse e tudo mais. Quermesse é bom, tem comida pra agora eu já fui em Igreja do Véu, Assembleia de Deus, convidados me chamavam, eu ia. Mas no final, vamos frequentar aqui. Aí eu lembrei a baba de calango do meu pai. Vamos, mas nunca firmava, sabe? Aprendeu, né? Então, essa parte aí, eu sabia que eu tinha um chamado. Minha avó era bleiana, ela entregava pra mim. Minha avó era do coque. É daquelas que você não via o pezinho, então ela flutuava. Você já viu? Você não vê o pé delas, o vestido arrastando no chão? Então você acha que é as levitas, assim, ó. Então a gente ficava até com medo quando minha avó falava assim, eu sei o que você está fazendo. Ela sabia o que ele estava fazendo. Então minha avó já deixou, como já tinha entregado a promessa. Chega a benção, eu falo, benção, avó, Deus abençoe. Aí você já... Eu sei o que você está fazendo. Então, as irmãs do coque que estiver assistindo, a gente sabe que vocês não andam, a gente sabe que vocês levitam. Esse vestidinho seguro aí, vocês não têm pé embaixo. Lá no fundo, vocês são igual lá anjo, vocês levitam. Chega assim, ela brota na sua frente. Como que apareceu aqui? Eu tô correndo dela, ela apareceu aqui. Então minha avó, eu tenho certeza que foi uma que pagou o preço por mim. Hoje ela, né, uma crente fervorosa, foi exemplo para a família. Ela pagou o preço por mim, é a mãe do meu pai. Ela pagou o preço por mim e eu sei a diferença. A gente sabe as pessoas que orou por nós, que gerou conversão. As pessoas falam que não, mas ela sabe. Quem pagou o preço por ela em oração. E minha avó foi uma que pagou o preço em oração por mim. E eu vi quando esse impacto veio em 99, essa situação de adolescente para jovem, né, e ter que tomar decisão, minha mãe cobrava uma posição também. Ela falava, olha, já tem um tempo que você está tentando aí como atleta e tudo mais, nunca fui um Ronaldinho, longe disso, muito menos algo que despontasse, mas eu já tinha um contrato com um clube de empresário, uma chance de ir para fora, mas ela não assumiu para mim diretamente, mas ela também tinha esse receio, eu não quero que vá embora, porque só eu, ele e o meu filho mais novo, o caçula. O e se vai embora, o Bruno. Bruno. É falecido. Hoje eu sou filho único por uma tragédia, também posso contar se um dia tiver prazo. Ela meio que segurava, mas ela assinou a procuração para que os empresários pudessem tomar conta se tivesse uma oportunidade, mas eu fui para fora, fiz testes, né? Fiz, e aí eu até ia para Portugal para jogar. Mas aí teve essa situação de eu ir na igreja. Fui na Fonte da Vida, numa quarta-feira, não esqueço, 99. Milagre. 99. Que, se eu não me engano, quem estava nesse dia era o Kleber Lucas fazendo um evento. Porque você lembra que nas quartas o apóstolo trazia eventos, Ludmila Feber, comunidade Nilópolis, que tinha muito, aquela eu quero é Deus. Aline Barros. Então, quarta-feira ele fazia... Não, quarta-feira a gente era assim, ó. O pessoal tudinho já sabia que na quarta-feira, das 8 até as 10, não chovia. É isso mesmo. Porque o apóstolo orava para não chover. Até quem não era, que falou, não, hoje não chove das 8. Mas por quê? Falei, não, porque aqui é pastor lá que faz lá, por causa que tá em reforma lá, isso e o culto mesmo. é do lado de fora na rua. Então, ele é bom na oração. Então, não chove. Pode chover antes ou pode chover depois. Mas durante o culto dele não chove. Palavra de homem de Deus. É profeta, né? Então, aí eu fui nesse evento
E eu achei uma igreja muito jovem. E eu tinha esse sentimento de, mas as igrejas... Porque eu ia nos convites, e os convites que eu aceitava não eram tão chamativos para um jovem. Um amigo meu me chamava para ir na Igreja do Véu. E nessa época era assim, ó, 20%... Mulher de um lado, homem do outro. Não, e 20% de jovens, que era o quê? 5 meninos. É. 5 cara entre 14 e 16 anos, que era a minha idade. E era da orquestra ainda. Isso mesmo. Então eu ficava boiando lá, eu tenho até o testemunho, né? Me chamaram para ir na Igreja do Véu e tal, era uma igreja próxima da minha casa, e falou, você tá enrolando? Eu sempre fui atrasado. Lá em casa, quem atrasa sou eu. Minha esposa termina primeiro que eu para arrumar, meu filho termina primeiro que eu. E você fica imaginando, não, mas é porque você fica passando perfume, é porque o homem hoje em dia é muito vaidoso. Eu não, é porque eu enrolo mesmo. É? Eu começo a tomar banho, eu oro. Eu começo, aí eu vou calçar meia, eu lembro que tá faltando isso aqui, eu tenho que organizar isso pro culto de jovens. Eu devago e calçando a meia eu devago. E aí eu enrolo. E aí ele foi e me chamou. Eles falam hoje em dia que isso é TH, né? TDAH. TDAH. Eles falam que é TDAH. Não foi constatado ainda não. Se tiver algum médico querendo aí me analisar, examinar? fica à vontade. Sai fora. Aí escuta. Aí ele me chamou, vamos e tal, e me esperando na porta da minha casa. Me esperando, eu vou na frente. Você vai, você sabe onde é que é? Eu falei, sei. Cheguei lá, a primeira vez que ele me convidou e tudo mais. Então eu cheguei lá, fui e sentei. E eu tô vendo um alvoroço, todo mundo olhando para mim, eu sentado, né? E eu ia esperando para começar o culto. E aquele alvoroço, eu sentado, quietinho assim. E de repente eu comecei até a suar, porque eu tinha um monte de gente olhando para mim. E de repente um monte de gente ficou em volta de mim. Eu fui, cheguei e sentei onde as mulheres sentam. A Igreja do Véu, não pode. Não pode. Não pode. E eu sentei e firmei o taco. Eu falei, não vou sair daqui não, né? E ninguém chegou em mim. Aí ele chegou mais cedo, ele foi lá, como você falou, ele... Era do sopro da orquestra. lá, É. da orquestra. Ele tinha seus 17, 18 anos, eu um pouco mais novo, amigo dele. Ele falou... Ele tem que sair de lá, Neto, porque ninguém me chama de Norberto. É. Norberto Toniel Neto, mas ó, eu tenho 16 anos de casado, eu tenho 20 anos de relacionamento com a minha esposa. Ela nunca me chamou de Norberto. Nem quando tá brava? Meu filho, que tem 6 anos, Nem nunca me quando chamou tá de Norberto. Minha mãe, que tem hoje 59 anos, nunca me chamou de Norberto. É uma reivindicação, hein? Mas não precisa, não. Agora, na faculdade, todo mundo me chamava de Norberto, na escola, e sofria bullying por causa do Norberto, que era Nordeste, Nardelo, pega um monte de apelido. E era chamada lá no final, querendo ir embora mais cedo, nunca ia. Mas... Eu sei o que é isso. É, né? R. Então, assim, e aquele alvoroço. Eu lá e sentado e eu olhando fixo, né, pra frente, assim, porque tinha umas meninas que ficou em pé, assim, umas mulheres, ficou em pé e olhando pra mim. Veio uns 3 senhores, ficou em volta de mim, assim, mas ninguém me abordava. Falou, ó... Ninguém pra falar, né? Porque, gente, quem não sabe, né, informativo, legenda embaixo. Igreja do Véu, mulheres... É a Igreja do Véu mesmo, né? A Igreja do Véu, Assembleia de Deus, Missão. Mulheres sentam, acho que é da esquerda. Eu acho que Tabernáculo da Fé também. Tabernáculo, isso. As mulheres sentam, quando você entra no templo, elas sentam do lado esquerdo e os homens do lado direito. Isso mesmo. E aí eu fui lá e sentei no meio da mulherada. Aí os homens, rapaz, será que Aí ele teve que descer de... Não. Será que irritou os varão? Aí ele foi descer e falou, cara, né, você tá atrapalhando o culto começar. Eu falei, eu? Que eu atrapalhando o culto começar, eu tô sentado aqui esperando. no fundo aqui, ó. Como assim eu tô atrapalhando o culto começar? Mas você tá sentado no meio das mulheres, não pode. Eu falei, mas não tinha nada escrito lá fora, não tinha legenda, ninguém me explicou nada, eu cheguei e sentei. E as mulheres tudo de véu. De véu. E aí, enfim. Mas foi uma experiência, foi bom, nunca mais voltei lá. Tô brincando. Depois eu fui uma vez num lanche de tarde que eles fizeram na igreja dele lá. E eles fazem muito. Faz. Isso mesmo, eles fazem muito. Eles fazem muito. Mas a minha conversão genuína foi na Fonte da Vida, que transformou a minha vida. E foi um impacto muito grande. E olha que, além daquela situação que eu vi uma igreja muito jovem, muito avivada, tinha algo especial. Tanto é que hoje eu sou pastor da Fonte da Vida, somos pastores da Fonte da Vida, e hoje... Bispo dos jovens. Isso. É um cargo administrativo, mas eu sou bispo pastor. é porque, assim, ele tem alguns pastores para poder tomar conta. Isso, Então, põe a questão, o bispo isso. toma conta de pastores. Isso mesmo. Mas eu sou muito honrado em servir a Fonte da Vida, servir a Igreja do Senhor. Eu também, às vezes, já recebi convite para ministrar em outras igrejas, mas o que Deus fez em minha vida através da igreja não tem preço. Não tem uma forma de eu expressar. Né? Uma vez um pregador
Eles falam que é o pastor do apóstolo, né? O Jack Shields. Jack Shields. Ele deu um exemplo numa pregação para nós lá, bem restrita, para um grupo de pessoas que o bispo Fábio estava investindo. Ele deu uma pregação simples e assertiva, como o Billy Graham pregava. Algo bem simples, arroz com feijão, que transformava a vida. Ele falou assim, experiência com Deus é igual você explicar para alguém o gosto da laranja, sendo que ele nunca provou. Isso marcou, ecoou na minha vida. Só que eu já tinha 2 anos de conversão e realmente é isso. Você não consegue explicar algo que você vive com Deus, é só você e Ele. Mas ele tem isso para o Rodrigo, ele tem isso para o Norberto, ele tem isso para o Micael. Cada um do seu jeito. Ele tem isso para cada um do seu jeito. Mas é resposta. Você precisa dar uma resposta ao chamado, né? Então, na Fonte da Vida, isso aconteceu, foi impactante. E aí eu me batizei, acho que 1 ano depois, de 99. E de lá para cá, eu fui entendendo algumas coisas, inclusive parei com essa tentativa esportiva. E aí já entra numa parte que é muito interessante. Eu comecei a trabalhar, na época, o pastor Fábio, trabalhei com ele, é o meu pastor, é quem cuida do discipulador, né? Discipulador. Comecei a trabalhar com ele numa agência de publicidade. Nunca parei de jogar bola, viu? Sou peladeiro de plantão. Esse dia estava machucado. Tava. Então, assim, eu comecei a trabalhar com ele na agência de publicidade, ele tinha uma agência de renome na época, isso lá em 2001, 2002. Porque era do apóstolo, o apóstolo passou para ele. Aí, o que acontece? Nessa situação, eu comecei a trabalhar com ele, ele falou, olha, eu vou ter que encerrar o meu empreendimento como negócio, porque eu estou indo para um chamado maior. Eu vou atender um pedido hoje da liderança da igreja, mas também é uma necessidade da igreja. Na época não tinha... Sim. Não tinha ninguém. Que se candidatasse. O Mozart foi para São Paulo. Isso. Bispo Mozart. Isso. E ele já tinha uns 3 mandatos antes que já não se candidatava e tudo mais. E aí eu falei, então beleza, eu vou tocar minha vida. Eu ainda pensei, ótimo, é Deus falando comigo, vou voltar a jogar bola. E eu cheguei lá na minha mãe, vou voltar a jogar bola. Você tá maluco? Agora que você tá trabalhando, agora que você tá encaixado, você tá firme na igreja e tudo mais, você vai voltar a jogar bola. Eu falei, não, é Deus que tá falando comigo. Porque lá no meu serviço vai fechar, não vai dar certo. Você já tinha feito administração ou já estava? Não, aí que acontece. Apesar da vida atlética, muitos não dedicam. A maioria dos amigos meus, muitos, que hoje seguiram até carreira, né? Aos estudos. Minha mãe nunca abriu mão. Ela não abriu mão. Tanto é que quando a gente ia disputar algum campeonato, que normalmente, porque ainda era a vida estudantil ativa, os campeonatos de categoria de base, eles são nas férias, né? Algo parecido. Isso na minha época. Agora, hoje em dia, os caras... Não tem data nem nada. Abono. Se o clube entra realmente de cabeça e vai investir nesse aluno, a escola ajuda, colabora. Como é nas faculdades dos Estados Unidos, né? Os caras têm a bolsa atleta, tem a bolsa, né? Pra isso. Enfim. Então, ela falava, se for atrapalhar os seus estudos, você não vai viajar. Então, teve uma vez que eu tive uma grande oportunidade de fazer uma viagem boa de um final de semana que a gente ia em São Paulo fazer um jogo e com chance de ficar em São Paulo. Ela não deixou porque, você vai perder prova na segunda. Mas hoje eu agradeço a Deus. Por quê? Você perguntando sobre a faculdade. Eu fui desvinculando a parte esportiva, a tentativa profissional, me vinculando cada vez mais à igreja, a vida profissional que eu estava começando, que é trabalhar com salário e tudo mais. E eu nunca parei meus estudos por conta desse incentivo da minha mãe. Esse incentivo da minha mãe, sabe? E aí, isso me ajudou, porque amigos meus foi terminar o colégio... Já depois de 21, 22. Eu terminei o meu com 16. Olha só. Eu nunca bombei. Fiquei numa recuperação, outra coisa assim, sabe? Mas nunca bombei, nunca reprovei. E agradeço a minha mãe por isso. Porque ela... ela insistiu. Então, eu entrei na faculdade cedo. Eu terminei minha faculdade com 20 para 21. Acho que 16, 20. Terminei com 20. E eu formei administração. Eu queria fazer fisioterapia por conta do incentivo do esporte e tudo mais, ou educação física e tal. Mas o dia que eu fui lá fazer... na época tinha o Enem, né? E eu fui fazer a prova da escola para o Enem. Eu falei, vou pôr administração, quem sabe? E na pontuação lá, teve uma indicação para uma faculdade particular
e com uma bolsa legal por conta da pontuação do Enem. Eu falei, vou fazer administração. Fisioterapia ficou longe. Então, eu falei, vou fazer administração. E aí eu entrei em administração e fui tomando gosto. Fui entendendo, fui vendo. José foi um grande administrador. E eu tiro, por exemplo, a igreja do Senhor, cada vez mais, ela está tendo gestão, né? E eu fui tomando gosto, eu fui tentando olhar com bons olhos. O relacionamento nosso no dia a dia é de fato assim. Você tem que olhar pontos positivos para que você continue a sua caminhada. Se você olhar pontos negativos, você separa, você divorcia, você termina relacionamentos em amizades, termina a sociedade. Se você escolher olhar pontos negativos, você não evolui para nada. E a faculdade ali eu comecei com um pouco de resistência, matemática 1, 2 e TGA e tudo mais. Eu falei, isso aqui não é para mim não. Mas quando eu comecei a olhar por pontos positivos, inclusive em relação à Bíblia, ver os grandes gestores que tiveram na Bíblia, né? E José foi um grande exemplo, Moisés, um grande exemplo, geria aquela turminha ali, ó, no deserto, e eu fui vendo, peraí, a administração vem de Deus, e eu comecei a olhar com um lado positivo, sabe? Então, beleza, administração é algo bom e formei administração. Não satisfeito, fiz pós-graduação em gestão empresarial para network, porque na época não era só, eu fiz em 2009, a minha primeira pós. Na época não era só a questão de você acrescentar, mas era também o network. Eu falava, numa pós-graduação ali, principalmente na Getúlio Vargas. Não, FGV? É isso. Então, e eu realmente, eu sei quantas portas me abriram eu fazendo ali, pós-graduação. Hoje é IPOG, né? É. Na época era Getúlio FGV. Então, e eu fui evoluindo nessa área, mas eu vi que realmente o que estava acontecendo, Max Lucado fala que é o estalo do Espírito Santo, era que o meu chamado era cada vez maior para servir a igreja, sabe? Eu me formei em administração, essa etapa da minha vida pública foi cada vez mais sendo intensa. De vereador, o bispo Fábio virou deputado, e de deputado propenso a candidato à prefeitura na época, e a gente foi crescendo nisso, e aí eu também tomei uma disposição, e ele foi confiando cada vez mais os braços das ações que ele trabalhava comigo. Então ele teve programa de televisão, eu coordenei o programa de televisão dele por muitos anos, teve programa de rádio, coordenei o programa de rádio dele. Então eu fui sendo uma pessoa que, pela minha função e pela minha formação, fui sendo multifuncional. Coordenava um programa de televisão, coordenava um programa de rádio e sempre ajudando os jovens. Desde 99. Meu chamado sempre foi para os jovens. Não estou tão novinho assim mais, não. O pastor brincou comigo aqui. Novinho, mas não é assim não, hein, gente? Minha esposa já pega no meu pé. Fala, toma cuidado. Toma cuidado. Toma cuidado. Não ousa demais, não. E ela é da área que cuida depois que machuca. Isso, ela é fisioterapeuta. Para quem não sabe, é fisioterapeuta. Mas ela falava, não ousa demais não, hein? Você não tá tão novinho assim não. Mas ainda eu sou muito alegre e feliz pelo propósito que Deus tem colocado em nossas vidas. A Luaninha, a Bia estão com a gente lá. E o chamado a cuidar de jovens ardeu em nosso coração e permanece até hoje. Deus pode mudar, virar o trajeto, mas o que eu quero é servi-lo. Seja cuidando de casais, seja cuidando de jovens. E estou muito satisfeito e muito honrado em servir na igreja que eu sirvo. Ter o pastor que eu tenho, que me honra muito, que cuida de mim, o bispo Fábio e a bispo Priscila. Mas essa história passou tudo pelo propósito de Deus. Do joelho calejado da minha avózinha que orou por mim. A história que eu dei o exemplo, que eu falei do meu amigo, que me chamava muito para ir na Igreja Fonte da Vida, que jogava comigo no clube que a gente jogava. Hoje ele é do nosso grupo. Esse dia para trás ele foi dar um testemunho. Falou, gente, vale a pena servir a Deus? Ele deu testemunho, inclusive, no culto nosso. Vale a pena servir a Deus, sabe por quê? Porque eu não cheguei aonde quem um dia eu evangelizei chegou, mas hoje eu vejo tanto que vale a pena. Por quê? Eu congrego e sou do discipulado, frequento lá, mas hoje a pessoa que eu evangelizei é bispo de uma igreja. Olha só, ele deu testemunho. Que legal. Ele frequenta a igreja conosco, e ele está com a gente ali firme, está namorando agora, está abençoado, a menina ungida, mulher de Deus. Amém. Foi pelo Bom Encontro, que é uma campanha que tem no nosso lá do Atitude. E ele deu esse testemunho. Ele falou, tem as livezinhas que acontecem. Tem. Então, assim, e aí ele deu esse testemunho, e isso acontece realmente.
A gente não sabe quantas ovelhas a gente vai alcançar, mas quem sabe uma ovelha que a gente alcança, uma pessoa que você convida para ir para a igreja, ele pode alcançar várias. E olha que eu não estou querendo dizer que eu sou o profeta da última geração, não, mas eu estou querendo dizer que o trabalho que ele fez na minha vida fez uma diferença tão grande e eu aceitei o chamado, sabe? Então, assim, as coisas de Deus são perfeitas. Aquelas irmãs do coque, umas 2 ou 3, chegavam em mim, na minha esposa, e falava assim: vocês vão ser pastores de multidões. Olha. Vocês são pastores de multidões. Esses dias minha esposa falou: eu acho que elas erraram. Eu tenho certeza que não. Eu falei assim: bom, não sei. Aí um dia eu tava conversando com alguém, né? E eu falei isso. Falei, poxa, teve tanta palavra. Nem no púlpito eu não sou pastor. Eu sou pastor fora do púlpito, né? Porque o capelão trabalha fora do púlpito. A palavra das irmãs. Aí o rapaz falou assim: deixa eu te perguntar, você e sua esposa tomou conta de algumas pessoas? Sim. Evangelizaram? Sim. Se uma dessas, ela falou o que você falou, olha, chega a arrepiar, se uma dessas virou um preletor ou um pastor de multidões, a palavra de Deus concretizou na sua vida. Rodrigo, você acabou de deixar uma mensagem aqui que alcança milhares de pessoas. O seu púlpito pessoal está fazendo uma diferença gigantesca na vida de várias pessoas através do Calibre. Então, assim, o que a gente tem que estar disposto, né? É a nossa disposição, é a resposta. O eis-me aqui, Senhor. É a resposta, né? E a gente hoje, eu prego aos sábados para os jovens, eu até brinco, é um trabalho ingrato, hein, gente? Mexer com jovens. Sábado. Num sábado. Sábado tem tudo que você imaginar. E hoje o nosso... Não, a minha menina tá brava porque tem casamento já. Ela falou assim, pô, mas peraí, quando... Ela fez as contas assim, ela falou, pô, só daqui 1 mês que eu vou no minha... Por quê? Porque tem casamento no sábado. E eu sou disciplinado aquilo que eu sirvo. Eu não sou do exército, não. E eu até, na época, eu queria servir. Mas eu não tinha como porque eu tinha que pedir dispensa porque eu estava jogando. Eu falo que eu sou muito disciplinado, porque até o meu casamento não foi no sábado, por conta de eu cuidar de jovens e por conta de eu ter esse compromisso com os jovens. Meu casamento foi na sexta-feira. Eu casei no cartório na quinta e eu fiz a celebração do meu casamento na sexta, respeitando religiosamente o meu compromisso com o sábado, que era eu não mato culto de sábado e não quero que as pessoas matem culto de sábado, que é o ministério que a gente serve, o Ministério Atitude, fundado pelo Bispo Fábio, pela Bispo Priscila. Então, o meu casamento foi na sexta. Por quê? Porque eu falava, eu tenho compromisso com o sábado, eu não furo com o sábado, eu não quero atrapalhar, inclusive, os cultos de sábado. Meu casamento foi na sexta-feira, que eu fiz para não atrapalhar os cultos de sábado. Eu levo muito a sério, eu sou disciplinado, eu não sou militar não, mas eu tenho algumas disciplinas militares. Se eu falei, eu não volto atrás. E eu fiz isso. E tem discípulo meu que já fez isso, pessoas que a gente tem relacionamento ali de acompanhar na caminhada do dia a dia, levando a palavra de Cristo para eles e tá com a gente. Tem uns que falam também, eu casei na sexta-feira por causa do sábado, porque você também fez assim, muitos fizeram assim, enfim. Então, o sábado ele é um pouco ingrato, sabe, para nós que somos líderes jovens, porque tudo acontece no sábado. Inclusive, os jovens que casam, porque o nosso culto lá, a gente recebe jovens lá de 17, 18 até 45 anos. Tem jovens lá que estão conosco, o cara, ele é tão jovem que você olha para ele, você não acredita a idade que ele fala que tem. Então, o nosso público é bem abrangente, de 17, 18 até 45, e segundo a ONU, né, tem essa agora, né, a adolescência agora vai até os 25, segundo a OMS. Então, a adolescência vai até os 25. As coisas muito estranhas, né? Gente, eu casei com 20. Eu casei com 22. Então eu casei pré-adolescente. Mas isso é muito bom. Conversa tá boa, mas nós já estamos chegando aqui. Como é que tá aí, Micael? Beleza? O Micael, ele não tem microfone lá, ele tem que trabalhar com gestos. Com gestos, não entendo. Ele não dá pro código Morse, não, senão você sai aqui também. Viu que passa rápido? Passa rápido, né? Passa muito rápido. Por isso tem que voltar aqui com a Luana, né, com a Bispa Luana, para a gente estar conversando mais. Suas considerações finais? Sim,
agradecer pelo convite, parabenizar o trabalho do Capelão Rodrigo, o Calibre, tudo o que tem acontecido aí nessa sociedade. A gente precisa de informação consciente. E somos um povo que amamos esse nosso país e não vamos desistir dele nunca. Precisamos orar, precisamos fazer a diferença na nossa prática de orar pelo nosso país. Não ora só pela sua família, pelo seu alimento, não, ora pelo seu país também. Faça essa diferença. E eu sei que o trabalho que o Capelão e o Calibre têm feito na sociedade tem feito essa diferença e gerado essa consciência em nosso meio. Não só a educação da informação, mas a consciência também. Parabéns pelo trabalho e estou muito agradecido e muito honrado de estar aqui com vocês. A honra é minha, ficando emocionado, né? E foi muito bom tê-lo aqui, né? E espero que volte mais vezes. A casa... Sendo convidado, estarei aqui. Para você, a casa é sua, né? Fica alegre, fica alegre. E vamos trazer a Luana e depois traz os dois juntos para poder falar. Bora. Para ela contar aqui. A versão dela. Versões. Pessoal, muito obrigado que você esteve aqui, vocês estiveram conosco até aqui esse momento. Quero dizer para você não deixar de ir lá, se inscreva, curta, compartilha, comenta, né? Não deixa de comentar. Mesmo que você não gostou, fala lá, pô, pode melhorar isso aqui, a gente vai melhorar, a gente faz o que for possível para poder trazer conhecimento para vocês e entretenimento. Então, eu quero te abençoar, te desejar que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você e sua família. E até o próximo episódio do Calibre Podcast.